O que está muito claro nessa história toda é que, primeiro, né, eu acho que tem um ponto para a gente pensar antes, que é a questão dos vazamentos. Ou seja, se você pegar os inquéritos do Alexandre de Moraes, você tinha vazamentos seletivos acontecendo o tempo todo. Isso parece que nunca foi problema para o STF. De repente, como, óbvio, o vazamento tinha a ver com ministros do STF, Alexandre de Moraes e com o Dias Toffoli, de repente a gente tem aí uma situação ruim, o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes, num julgamento com o próprio André Mendonça, né? O Gilmar Mendes ali fala, revoltado dessa questão dos vazamentos seletivos, reclamando de parlamentares, enfim. De repente, os vazamentos começaram a incomodar, algo que nos últimos anos aconteceu diversas vezes. Eu lembro aqui do processo da tal trama golpista, né, em que a delação do Cid, a gente teve vazamentos de conversas do Mauro Cid, de aliados de Bolsonaro, enfim, eram vazamentos quase que semanais, quase que diários, na verdade, na mídia, e isso não parecia incomodar ninguém. Agora, quando o vazamento faz relação a Alexandre de Moraes, a Dias Toffoli, de repente isso se torna um problema gravíssimo. Então, para mim, o que está claro, Mariana, é que eles querem esconder da opinião pública. O STF, o Gilmar Mendes, principalmente, e o Alexandre de Moraes, já deram, né, indícios ali, já deram manifestações claras de que eles estão incomodados com a condução do André Mendonça neste inquérito. Isso está incomodando tanto Gilmar Mendes quanto Alexandre de Moraes, e obviamente tem muita gente também ligada ao governo Lula que está incomodado com a condução desse inquérito pelo André Mendonça. E aí você fica se perguntando, será que não há uma vontade de acabar com esse inquérito, de pelo menos retirar o Mendonça, anular tudo que foi feito e voltar do zero? E aí qual que é o problema? Se esses vazamentos continuarem, a opinião pública vai saber de informações que talvez eles não queiram que a opinião pública saiba, porque resetando, né, aqui, entre aspas, o caso, várias dessas informações não iriam aparecer nunca. Para mim está muito claro que há uma tentativa de blindagem dos ministros. A própria defesa do Vorcaro, lá no início, antes da primeira delação, chegou a falar, isso foi publicado na mídia, de que o Vorcaro estaria com a intenção de fazer uma delação seletiva, uma delação que poupasse ministros do STF. Então, para mim, está claro que, nesse caso, há, sim, uma tentativa de ocultar, de esconder qualquer referência do caso Master a ministros do STF. E é que eu nem estou falando de se houve crime ou se não houve crime, mas qualquer relação, direta ou indireta, com ministros do STF, isso aqui, para mim, está claro que eles não querem que essa informação seja conhecida. E, óbvio, porque se você tentar fazer como eles estão tentando, já tem aí umas 3 teses para tentar anular esse caso. Se eles conseguirem anular esse caso, se eles conseguirem tirar das mãos do André Mendonça e o caso voltando do zero, eu garanto a você que muitas dessas informações que hoje nós conhecemos não seriam faladas.